Muito bem, boa tarde você que acompanha a Rádio Difusora ao vivo, 7 de agosto de 2026. Começamos por aqui mais uma edição do nosso programa Bastidores da Política, para a região metropolitana de Jundiaí, para o Simbajum, para a região metropolitana de Campinas, ao vivo também no Instagram do Jornal de Jundiaí, mais de 250 mil seguidores, a gente tá, né? Mais 250 e mais de 20 milhões de visualizações do Jornal de Jundiaí do Instagram. 313 mil. Ó, o diretor tá dando o número correto aqui, 313? 20 milhões de visualizações. 20 milhões de visualizações. Ao vivo com você, Tony Araújo. Na mesa de som, Tobias Musel Júnior e Sueli na direção. Hoje a gente tem mais uma liderança, mais um político. Nós falamos durante todo esse processo da criação do Bastidores da Política. Eu vou apresentar o nosso deputado e a gente já vai falar sobre o conceito do programa. Muito bem. Quem está acompanhando a gente aqui hoje, o Ferrugem, que é presidente municipal do Republicano, o diretório regional do Republicano, que é o Fumacinha, o prefeito da cidade de Valinhos, o Franklin, e o nosso convidado é o deputado federal Marcos Pereira, do Republicano, presidente nacional. Hoje a Difusora mais uma vez faz história, né, Tobias? Deputado federal aqui de Vinhedo, da região. Deputado, obrigado pela visita, pela passagem. A gente sabe da agenda que é complicada, mas se eu conseguir passar aqui para bater um papo com a gente, e já vou explicar também qual é o conceito do programa. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo à nossa querida Jundiaí, ao nosso Jornal de Jundiaí Rádio Difusora. Boa tarde, Tamar. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Difusora, do programa Bastidores da Política. Mandar um abraço para o Tobias, que muito bem nos recebeu aqui na nossa chegada. E à disposição para poder falar com você um pouquinho sobre política nacional, estadual e local. Primeiro ponto é o seguinte, deputado, a gente tem chamado a atenção do pagador de impostos, do cidadão, do eleitor, para o tema política. Nós tivemos essa semana, ontem, com uma liderança jovem aqui, um rapaz de 16 anos. Ele é presidente não é conselho que fala, ele é presidente da bancada jovem em Jundiaí, e são 179, um número de jovens que participam. Chamar a atenção por quê? Para na hora da escolha a gente conseguir colocar o Brasil no melhor caminho. Nós criamos esse programa que é para chamar a atenção do nosso núcleo aqui, região metropolitana de Jundiaí, Simbajum, região metropolitana de Campinas. Nós temos bons nomes e temos boas pessoas. A ideia é fortalecer politicamente a nossa região. O senhor é deputado federal. Fala um pouquinho para a gente. A primeira pergunta que eu tenho para fazer ao senhor, além do trabalho que o senhor realiza aqui na região e lá em Brasília, do que o Brasil precisa? Qual é o caminho que o Brasil precisa tomar para a gente ter um melhor conceito da política? Tem gente que ainda acha que a política não é boa. A política é boa. Quem não gosta de política vai ser administrado por um político. O que falta no Brasil? Ou o que a gente pode fazer para implementar e melhorar a política de boas práticas, como o senhor tem feito no seu mandato? Olha, Itamar, eu acho que falta um pouco mais de educação política. As pessoas terem a compreensão de que, como você mesmo mencionou, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Martin Luther King Jr. dizia que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Enquanto pessoas boas, pessoas da população, pessoas de bem se silenciarem, aqueles que às vezes têm outras intenções que não são as mais republicanas acabarão falando mais alto e prevalecendo. Eu tenho preocupações quando a gente olha para o Brasil cada vez mais polarizado, pessoas que, saiu pesquisa recentemente, se separaram, famílias se separaram, casais, pai, mãe brigou com filho, filho brigou com pai, amizades de décadas, 20, 30 anos, se separaram, não deixaram de ser amigos por causa dessa polarização. E aí quando entra esse nível de radicalismo, no fundo faz mal para o todo, porque não se debate a coisa com racionalidade, não se debate a coisa com equilíbrio, e num debate raso vence aqueles que acabam gritando mais. Então isso tem me preocupado muito. Eu aqui, morador de Vinhedo há quase 2 anos, e da região, com muita ligação com os prefeitos da região, o prefeito Dário do nosso partido, o prefeito Franklin não é do nosso partido, porque é importante registrar que eu sou o presidente nacional do partido. Nacional, isso. Do Republicanos. Mas o nosso partido apoiou o Franklin e a gente tem ajudado muito a cidade. Trabalha com o conceito de política municipalista. Haja vista que as pessoas nascem, crescem, criam raízes nos municípios. E as primeiras demandas e os primeiros reclames da população justamente
acontecem nos municípios. A pessoa, o povo comum, não consegue, às vezes, diferenciar, distinguir o que é responsabilidade da União, do governo federal, o que é responsabilidade do Estado, do governo do Estado, e o que é responsabilidade do governo municipal. E no primeiro momento, na primeira demanda, na primeira reclamação, acaba caindo nas costas do prefeito, da prefeitura, dos vereadores. Por isso eu tenho focado meus 2 mandatos, eu estou no 2º mandato de deputado federal, fui eleito em 2018, reeleito em 2022, em atender os municípios de São Paulo, daqui da região principalmente, mas de todo o estado de São Paulo. Quando o senhor fala de educação política, eu quero lembrar, como presidente nacional dos republicanos, os republicanos têm a Fundação Republicana Brasileira, que já desenvolve um trabalho nesse sentido, né, de cursos, preparação, assistência, tem até faculdade, não é isso? Exatamente. O Republicanos é o único partido político do Brasil que tem uma faculdade. Todos os partidos políticos têm fundação ou instituto, depende do que o partido escolheu. O nosso foi escolhido na fundação, na constituição do partido, criar uma fundação. Tem partidos que têm institutos, mas com o mesmo conceito, que recebe 20% do fundo partidário mensalmente para fazer educação política, para fazer cursos de capacitação. E nós fomos além do que a legislação determina. Criamos, evidentemente com autorização do Ministério da Educação, não se pode fazer uma faculdade que não seja autorizada pelo MEC, uma faculdade que tem 3 cursos de graduação: Direito, Gestão Pública e Ciência Política. E mais aí uma meia dúzia de cursos de especialização, pós-graduação na modalidade de especialização. Quando o senhor fala de educação política, eu falei dos jovens ainda há pouco, eu vou citar 2 nomes que talvez o senhor não conheça, mas um deles o senhor conhece, e eu vou falar aqui de jovens. Um deles é o Fabrício Porcara, que teve aqui ontem a liderança, o Matheus Régio, que é da cidade de Cabriúva, também tem um envolvimento muito grande, tem idade, e tem um outro jovem que, a partir dessa carreira já na tenra idade, e com experiência e envolvimento, se tornou prefeito, que é o Cauã, lá de Cajamar. O prefeito Cauã tem sido uma grata surpresa para a cidade, pela capacidade de entender e interpretar o papel do homem público. Ele dá sequência num governo e dá sequência de maneira acima da média, acima do que se esperava. É um jovem. Então a gente pode depositar um pouco essa esperança no ensinamento político para esses jovens que vêm com esse sangue novo, que vêm com essa vontade. Ontem ele falou aqui de política boa, política tem que ser feita boa, tem que ser feita para o cidadão. O Cauã é um desses exemplos aí de prefeito eleito, que eu me lembro aqui de jovem, deve ter mais. Não, seguramente tem muito mais aí pelo estado de São Paulo. A gente precisa, e o nosso partido tem um movimento muito importante da juventude republicana, de incentivar a inserção do jovem na política, que o jovem se envolva com a política. O Cauã é um exemplo, como você mencionou, que já vem numa sucessão, né, do ex-prefeito Danilo Joan. Não tem falado mais comigo o Cauã, depois que virou prefeito nunca mais consegui falar com ele. Mas é agenda, a gente sabe que a agenda é corrida. Mas assim, é uma brincadeira, sucessão verdade. muito bem organizada, muito bem feita, de continuidade. E a gente entende que quanto mais jovens desse nível, nessa qualificação, puderem se envolver com a política, melhor é para o futuro. A ideia é essa, né, deputado? Porque a gente vê o Cauã eleito prefeito e vê com tenridade, ele pode servir de exemplo para um outro jovem e dizer, poxa, eu também posso ser vereador, eu posso ser prefeito, eu posso ser deputado. É esse o caminho para a gente trocar, fazer uma troca de geração, mas uma troca de geração positiva e eficiente, para terminar esse tema. Não tenha dúvida. É extremamente importante que haja esse incentivo. E nós trabalhamos no Republicanos em nível de Brasil, aqui no estado de São Paulo. Meu assessor, inclusive, Eric Teixeira, é coordenador das jovens republicanos aqui no estado. E precisamos fazer isso, porque aqueles que já passaram, e a gente precisa incentivar os novos para o futuro. Ajudando a região, ajudando não só o Brasil lá em decisões importantes, mas ajudando a nossa região, que o senhor tem uma série de emendas, não só o diálogo no fortalecimento político, né, na tratativa, na liderança política, ajudar aí o Franklin, ajudar os outros prefeitos, o Dário lá de Vinhedo, mas as emendas são importantes. O senhor tem encaminhado emendas para a região aqui. Uma delas que eu queria destacar é o projeto Girassol, já teve emenda disso aí, que é o atendimento às crianças com espectro autista, né, o TEA, o tratamento de espectro autista. Exatamente. Eu encaminhei recentemente, agora no mês de maio, uma indicação de R$885 mil para esse projeto, o projeto Girassol, que vai atender as mães atípicas, as crianças. Falava agora com o prefeito Gustavo, aqui de Jundiaí. Sim. E ele
já está dando andamento na execução desse recurso, que vai ajudar muito essa população que tem crescido, né? Não só aqui em Jundiaí, em toda a região, mas no Brasil inteiro. Quais os outros municípios que o senhor já encaminhou emenda aqui? Só para a gente fazer um Olha, apanhado. na verdade, eu já aproveitar. encaminhei, Itamar, recursos para 522 municípios do estado de São Paulo nestes 2 mandatos que eu tenho como deputado federal. Um total de mais de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e 70 milhões, 522 municípios. Podemos dizer assim que 4 em cada 5 municípios do estado receberam recursos encaminhados por mim. Aqui em Jundiaí, para ser preciso, eu fiz apontamentos e indicações de quase 15 milhões de reais, mais uma pá carregadeira, uma máquina pá carregadeira que é extremamente importante. E na cidade, por exemplo, de Valinhos, entre recursos e apadrinhamentos, por exemplo, em 2023, o Franklin não era prefeito ainda, foi eleito em 24, foi apresentado 3 projetos, 3 pedidos, melhor dizendo, 3 cadastramentos, foram cadastrados lá no sistema do PAC, 2 UBS e uma creche. Certo. E aí, com a eleição em 2024, esses cadastramentos estavam paralisados, estavam presos na burocracia. Você sabe que o Brasil e o Não setor anda. público, então, é extremamente burocrático. E eu disse à minha assessora, que cuida dessas pautas lá em Brasília, Nazaré, para que ela pudesse verificar o que tinha de Valinhos que estava pendente. E tinha encontrado esses 2 projetos, que dá aí quase 10 milhões. O senhor Esses 3 conseguiu- projetos, aliás, uma creche e 2 UBS. E eu, então, com a minha articulação, com o meu diálogo lá em Brasília, nos ministérios, conseguimos destravar, inclusive já está até em obra lá na cidade de Valinhos. Na região toda, aqui de Jundiaí, não estou colocando Campinas, porque aí vai muito mais, só a região aqui de Jundiaí, nós encaminhamos mais de 40 milhões O de senhor reais. mandou para Francisco Morato também o viaduto, não foi? Sim, Morato, viaduto lá, o segundo O viaduto, segundo viaduto. nós conseguimos no governo federal, ainda no governo anterior, no governo de Bolsonaro, e conseguimos que desse continuidade à execução agora no governo do atual presidente. E inauguramos em julho do ano passado. E esse viaduto passa 60 mil veículos por dia, desafogando, destravando o trânsito do centro da cidade de Francisco Morato. E agora também consegui, junto ao governador Tarcísio, mais a liberação do terceiro Do viaduto, terceiro. 65 milhões de reais. A gente fala de liderança política. Um dos destaques do mandato do senhor, no primeiro e segundo mandato, é a articulação política. O senhor tem uma articulação muito positiva a nível federal, em partido de esquerda, de direita, o senhor tem um diálogo muito bom. Isso funciona muito para conseguir atender as demandas, ajudar os prefeitos aí, que os problemas estão na prefeitura, né? Estão nas cidades, estão nos bairros, né? Então você tem essa tratativa aí em Brasília, consegue tramitar em todos os partidos, né? É uma característica que eu sempre ouço falar do deputado. Eu brinco que eu só não tenho diálogo com o PSOL. Aí não tem Porque jeito. o PSOL não tem jeito, né? Eles não querem diálogo não com querem ninguém, né? dialogar. Se Eles não não for querem. igual o que eles pensam, não tem conversa. Mas eu dialogo, sim, mesmo não concordando. Você sabe, Itamar, eu gosto muito de uma frase que Tancredo Neves dizia: brigam-se as ideias, não as pessoas. Eu não concordo com muitas ideias do governo do PT, do governo do Lula, Isso. das políticas que o PT defende, mas a partir do momento que eles estão no poder, eu preciso dialogar com eles. Para quando o prefeito Gustavo, o prefeito Cauã, o prefeito Hildo Guzmão, que substituiu Renata lá em Francisco Morato, falávamos de Morato. O Hildo agora há pouco. Guzmão, Quando o prefeito Franklin for a Brasília, eu possa ter as portas dos ministérios abertas para esses prefeitos. Porque os impostos recolhidos pela população do estado que me elegeu, população de São Paulo, você sabe que São Paulo é responsável por 1/3 da economia brasileira. Sim. 1/3 da geração de riqueza do país é gerado no estado de São Paulo. E isto representa, em recolhimentos de tributos, de 35% a 40% da arrecadação da União sai de São Paulo, acabando retornando para cá apenas 10%. E aí, esses impostos não são de pessoas de direita ou de esquerda, são de todos. É do cidadão. Então, se o governo que está lá é de direita, ele tem que olhar por todos. Se o governo é de esquerda, ele tem que olhar por todos. Por isso que eu dialogo com todos. Deputado, tem um tema que anda lá na Câmara Federal, e eu não sei se é fácil resolver ou tratar do assunto, mas é o Pacto Federativo. Quando a gente fala dessa arrecadação, de tudo que se produz, em números arredondados, 15% fica para o município, 25% para o Estado, 60% para o governo federal. Esse é um tema que dá para discutir, os deputados têm rejeição a esse tipo de coisa, porque facilitaria muito o trabalho, né? Onde
se tivesse um repasse maior, por exemplo, para os municípios onde o problema está instalado. Como é que o senhor vê isso? Esse tema do Pacto Federativo, ele está sendo discutido, a bem da verdade, desde que a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, ainda vai Como a além reforma tributária também. Ela foi debatida desde que a Constituição foi promulgada, que se fala que não ficou bom ao final do dia o texto, a forma como foi feita. E, afinal de contas, nós conseguimos concluir essa reforma há 2 anos atrás. E eu acho que o Pacto Federativo vai demorar um pouco mais de tempo, porque muitos municípios e estados acabariam por perder recursos, e aí você tem toda essa resistência. Tem que encontrar o equilíbrio, né? Exatamente. Encontrar o equilíbrio. Mas no caso da reforma tributária, o debate era o mesmo, era essa falta de clareza como que ficaria a distribuição das arrecadações num eventual sistema tributário novo. Deputado, Mas isso você pode fazer uma transição, né, como será a reforma tributária. E eu acho que o Pacto Federativo, se nós não criarmos uma transição de curto, médio e longo prazo, também não avança. Tendo bom senso de todas as partes, eu acho que é possível avançar. O senhor falou, a gente fala aqui de liderança, de transitar bem entre todos os partidos, o senhor tem esse diálogo. Eu quero aproveitar, sendo o senhor deputado, e fazer o seguinte pedido, para o senhor e para os estaduais. Eu não sei se o senhor já percebeu os problemas nos municípios. Eu sempre digo o seguinte, Tobias e Ferrugem, quando não há diálogo entre executivo e legislativo, nos municípios, Câmara Municipal e Prefeitura, e a gente está enfrentando isso nessa região aqui. O prefeito não fala com o vereador não fala com o prefeito, acabou a eleição, acabou. Acabou, o problema, tem que se reunir e, por força de ofício, tem que conversar. Você acha que dá para tratar com deputados estaduais e federais, chamar os prefeitos, porque tem Câmara Municipal que os vereadores querem falar com o prefeito e o prefeito, por uma questão política, simplesmente não quer. Eu posso citar as 2 cidades da região, que se for o caso. Não sei se precisa. Mas, por exemplo, o prefeito não quer. Não gostei, é problema político, é de esquerda, de direita, não me interessa. O que nos interessa é que foram eleitos e tem que trabalhar pelo cidadão, que é o que o senhor acabou de dizer aí, que é o que o senhor faz em Brasília. O senhor consegue as tratativas, consegue auxiliar os prefeitos. Será que isso é um tema que a gente poderia conseguir fazer esse resgate, desse diálogo com o legislativo executivo, ou é abuso da minha parte? Não, tem que fazer. Eu acho que a gente precisa dialogar com pessoas de bem, com pessoas que querem... O senhor manda, não vou te cortar, mas o senhor manda lá 800 mil para o município. Aí o prefeito não aceita porque não é do partido. Né? Aí tem um projeto na Câmara, o projeto não passa porque não é do partido. Isso não pode acontecer. Né? Aí quem faz isso e quem pensa assim está prejudicando a população. Exato, é aí que eu quero chegar. Já aconteceu isso com o senhor? Conta para mim. Aconteceu nesse caso, você está falando aí, Itamar, nesse caso do viaduto de Francisco Morato. Eu já achei que era Valinhos, Francisco Morato. Não, Valinhos não. Foi bem. Pelo menos não me recordo agora se teve algum episódio, eu acho que não. Mas no caso do viaduto de Francisco Morato... Eu não sabia. Bem, eu fui a Morato em 2021. E aí, então, a prefeita, Renata, me falou, deputado, nosso sonho aqui na cidade, eu vou contar aqui, precisa de um pouquinho. Sim. 2 minutinhos. À vontade. Nosso sonho aqui na cidade é construir o 2º viaduto. E eu disse, Renata, eu sou muito sincero, viu? Eu sou diferente aí, não gosto de enrolar, eu acho que sim é sim, não é não. Não também é resposta. Eu falei, Renata, com emenda, viaduto não dá, né? Porque viaduto é uma obra cara. E aí, segunda colocação que foi uma pergunta que eu fiz para ela, quanto custa essa obra? 30 milhões de reais. Assim, está provado que não dá para ser com emenda. Na época, o deputado tinha de emenda positiva 27 milhões em 2021. E aí eu falei para ela, mas segunda pergunta, você tem projeto? Porque também se não tiver projeto, é o caso aí das 2 UBSs e da creche de Valinhos. A prefeita registrou no sistema, mas não tinha projeto. Aí não adianta. O Franklin correu para fazer o projeto e deu certo. Então ela falou, tem projeto. Avançou, mostrou o projeto. Eu liguei na época, Itamar, para o secretário de Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional. O governo era Bolsonaro, o ministro era Rogério Marinho, que é senador hoje do estado do Rio Grande do Norte. Na época ele não tinha mandato, ele era ministro. E aí falei para o secretário que, por sorte, era uma indicação do Republicanos. Um cidadão, um rapaz de Pernambuco, um advogado. Falei, Tiago, o nome dele é Tiago. Estou com a prefeita Renata aqui, você consegue uma situação assim, o viaduto, 30 milhões, a obra? Ele falou, deputado Marcos Pereira, o não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Vamos tentar o sim. E aí a Renata protocolou o projeto e conclusão. Em 22, ela foi chamada para assinar o convênio na Caixa Econômica Federal. Assinou o convênio aqui na Caixa Econômica, na Superintendência de Campinas. E aí vem a eleição, Lula ganha a eleição. Eu ouço dizer que porque a Renata é do Republicanos, porque o Republicanos tinha apoiado o Bolsonaro, o Tarcísio foi eleito governador derrotando o Haddad pelo Republicanos,
que esse convênio ia ser cancelado. O que eu fiz? Com toda a franqueza, com toda a clareza do mundo, isso é público, liguei para o presidente do PT do estado de São Paulo, que também tinha sido prefeito de Franco da Rocha, o Kiko Seleguin, e falei, olha, Kiko, você é o presidente do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, vocês perderam a eleição no estado, mas também vocês ganharam a eleição nacional. Eu estou ouvindo dizer que vão cancelar o convênio porque a Renata é do meu partido, porque o meu partido apoiou o outro candidato, porque o Tarcísio é do partido. Para com Vamos isso. parar com isso, Para porque com quem isso. vai ser prejudicado é a população. Além do mais, você foi muito bem votado lá em Francisco Morato, você teve mais de 20 mil votos, eu tive quase 10. Vamos nos unir para não deixar isso acontecer? E deixar a política da eleição que já passou de lado e olhar a política pública que beneficia o povo? Ok, fechado, Marcos Pereira. E aí fomos lá no Palácio em fevereiro de 23, imagina, né? As pessoas que são mais radicais, de ver uma foto minha entrando no Palácio em fevereiro de 23, Lula com poucos meses de mandato. Olha, o Marcos Pereira já está se entregando por Lula. Até fizeram Tem de tudo, né? brincadeiras aí nas Tem redes de sociais. tudo. Mas o que importa é que eu sei o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e o que eu faço, com a minha consciência.